Em 2015 estivemos aqui, né, com este mesmo formato de curso. O formato é o mesmo, mas na hora de sair, sempre ele sai mais atualizado, né, porque afinal de contas 2 anos se passaram e aí a gente vai agregando aí sempre mais informações. Bem, é o seguinte, as duas colegas que me antecederam, né, a professora Joana e a professora Damares, então fizeram toda uma contextualização aí da política, da questão da família, e ficou para mim, né, a questão da política da criança e adolescente, essa trajetória, né, da conquista do direito da criança e adolescente. E nós temos a aula hoje e na quarta-feira. Tá bom? Então, vamos começar, que a gente tem aí um percurso para fazer. E eu pensei na seguinte dinâmica aí, né? A gente vai tocar agora essa questão aí teórica, dessa trajetória, enfim, jurídico-social, e a gente deixa, então, depois um espaço, um tempo para as perguntas, para questionamento e possíveis debates. Tudo bem? Podemos fazer assim? Então, vamos começar aí. Bem, então, vamos lá nessa história da criança e adolescente. E lógico que quando vocês vão olhar aí o primeiro slide, falar, meu pai, não vai dar conta hoje, porque é onde ela começou, né? Mas em alguns momentos eu vou dar alguns saltos aí pela história, mas a gente tem que começar sempre pelo começo. E falar de criança e adolescente, a gente vai verificar o quanto que a gente vai ver desde o início, né, do nosso país, a coisificação da criança e do adolescente. Né, aí está a referência bibliográfica que vai estar disponível aí para vocês. E quando a gente fala da criança e adolescente, a gente vai verificar o quanto que ele foi tratado como um adulto em miniatura. Então, quando a gente vai ver aí algumas obras de arte, e uma delas aí a questão da criança sendo tratado como esse adulto em miniatura, e a gente verifica isso até pelas vestimentas, né? Então, não era tratado como criança ou como adolescente na sua específica fase de desenvolvimento, mas sempre este adulto aí em miniatura. Mas veja, quando a gente pega a nossa história, nós vamos verificar que a criança sempre foi o alvo. Pensa que os jesuítas aqui chegaram e queriam, então, impor uma cultura para uma população indígena que já tinha a sua. Pensa que os índios, né, conseguiam produzir a sua alimentação, sua vestimenta, sua arma, né, a sua habitação, né, que tinha essa harmonia com a natureza, né, que tinha todo o seu sistema de educação dos filhos, então que tinha umas referências culturais tão interessantes e que realmente foram massacrados, né, impedidos de expressar, enfim, viver a sua própria cultura. Não podendo, o que é interessante é que houve uma resistência. A princípio, né, quando a gente estuda lá a história do Brasil, e especialmente Darcy Ribeiro, ele vai dizer que quando vem chegando, né, os índios ficam admirados. Imagina a cena, né? Darcy fala isso. Imagine a cena, lá na beira-mar e aquele navio chegando, então era tudo, nossa, aquilo podia ser alguma coisa extraordinária para eles, né? Ninguém tinha chegado assim ao mar, do mar lá, né? Então realmente havia a princípio uma grande admiração e logo foram percebendo que havia uma imposição de uma cultura e de valores que estavam muito diferentes do deles. Então um caminho para se atingir era resgatar e começar pela infância, pela criança. Então, era muito curioso, e Darcy Ribeiro vai trazer isso, de que se acabava misturando crianças de tribos, né, diferentes, com culturas diferentes, e que até isso era bem complicado. E ele vai dizer que o que a gente fez, esse índio que foi tirado da sua cultura e trazido para ser catequizado, ele fala o seguinte: não prestava mais para ser índio, mas também não era branco. Então se tornou um Zé Ninguém.
Aí ele diz assim, fizemos a mesma coisa com os africanos, né? Não era mais negro, mas também não era mais branco, e também era um Zé Ninguém. Quando ele fala assim, Darcy Ribeiro, ai, a gente fala assim, eita! Mas ele diz assim, então o brasileiro é desses dois Zé Ninguém, né? Mas essa população branca que chegou impondo sua cultura, que aí se transformou o povo brasileiro. Mas depois ele vai dar a volta por cima, dizendo que é dessa mistura, dessa miscigenação, é que nasce, que as referências, tanto indígena, africana, enfim, não deixaram de estar aqui, né? Então, essa que é a beleza e que a gente tira dessa história ruim, algo que pode e surgiu este povo aí brasileiro. Mas, voltando aqui, a gente tem que ter essa clareza do que significou, né, essa catequização da criança indígena. E nessa perspectiva de ser sempre uma cera virgem, um papel em branco, de que vai ser modelado de acordo com os valores que estavam sendo impostos. Quando a gente vai pensar na criança que veio, né, a criança branca que veio, também não foi diferente. Está aí o livro da historiadora Del Priore, né, que vai contar tudo isso, que tem o registro lá de que muitas crianças, né, e adolescentes, eles vieram para servir os marujos e os nobres. E eles eram selecionados mesmo pela saúde, pela beleza e para servir. E servir em todos os sentidos, inclusive sexual. E aquelas crianças, né, que não resistiam a esse trabalho forçado, essa coisificação que era feita da criança, vinha realmente a óbito e era então deixado e lançado ao mar, então nem conseguiu chegar sequer aqui na nossa terra, né? Que dirá então as crianças escravas. Então, sempre conduzidas aí desde muita tenridade a um trabalho forçado, né, a uma condição de ser adestrado para a vida adulta, e sempre no trabalho que o seu corpo ainda, franzinho, não resistia. Então, também muitos relatos, muitos registros de óbito na viagem, né, que nem chegaram aqui ao Brasil. E veja, e os que aqui chegaram? E os que aqui foram, né, nascidos já brasileiro na terra brasileira? Então, como escravos, e o que a gente vê aí de novo na arte? Olhem lá aquela imagem. Hoje, atualmente, a gente faz assim com o quê em casa? Não é? Essa coisa de dar o restinho do alimento ali, o cachorrinho ali pertinho, né? E essa arte vai mostrar que como elas eram tratadas como animais domésticos, né? E que muitas vezes a criança negra serviram, né? Elas serviram como para brincar, uma coisa para a criança brincar, para brincar de montaria, de subir, enfim, né? Então, vamos dizer assim, a nossa história, o início da nossa história brasileira é de coisificação da criança e adolescente, né? Nós temos aí essa marca muito forte desde o início. Bem, veja, dei um salto aí na história, né? Bem grande, mas que vai remeter ao que a gente chama de uma primeira ação de proteção à criança e adolescente, né? Especialmente as crianças pequenas, os bebês, que foi uma política, aí entre aspas, essa política, importada de Portugal, né? Portugal que implantou as primeiras rodas dos expostos. E o que eram essas rodas dos expostos? A foto embaixo não demonstra tanto quanto o desenho, eu acho que o desenho fica até mais claro. Então, era um compartimento cilíndrico feito de madeira, que era fixado nos muros e nas paredes, né, das santas casas de misericórdia, dos conventos, do seminário, dos padres, enfim. E, então, era colocada a criança, geralmente as crianças pequenas, fechado, e batia-se o sino. Então, já ouvia o barulho, era mais uma criança, então, deixada. Por que isso era visto como uma forma de proteção à criança e adolescente? Porque antes disso era mais complicado ainda. Lá também no livro A História da Criança no Brasil,
né, vai estar explicando, e tem um registro histórico de que muitas crianças eram deixadas lá no portão. Pensa lá no portão da Santa Casa de São Paulo, vamos imaginar assim, a distância, não era tantos prédios. Vamos pensar deixando lá no convento das freiras da comunidade tal. Então, era comum no dia seguinte encontrar a criança já morta, porque não se ouvia o choro e muitas vezes era comido pelos animais, pelos porcos, pelos cachorros do mato, né? Então, veja, aqui ficava protegido porque ficava acima, fechada, e se fazia um barulho sonoro de que tinha uma criança sendo deixada. E não era só criança pobre, não. Era uma forma de proteger a mulher, porque a mulher que tinha um filho fora do casamento ou antes do casamento, então era proibido, era toda aquela situação. Então era uma forma de proteger a criança e ficar a identidade de quem abandonou não ser revelado. E por muito tempo, a Europa já tinha abandonado a roda dos expostos e o Brasil ainda permaneceu por muito tempo. Só que o detalhe é o seguinte, que muitas das crianças da roda dos expostos, ela era criada, né, por aquela instituição, e quando chegava em uma determinada idade, ela era deixada, ela era encaminhada para as famílias, especialmente a menina, ela era encaminhada para a família que seria para ajudar, enfim, ia ser incluída como uma agregada naquela família que ia ficar com aquela criança. E que certamente ia estar ajudando nos trabalhos domésticos e tudo mais. Agora, quem topava fazer isso? A professora Carmelita Yazbek, né, professora na PUC, ela costuma, nas aulas dela, dizer que existia uma classificação do pobre bom e do pobre ruim, entre aspas, isso, por favor, né? E como que era visto isso? O pobre bom era aquele um que topava tudo, que aceitava as regras, que estava extremamente agradecido pelo bem que alguém fez para ele, pela caridade recebida, né? Porque o ato caridoso é sempre sujeito quem faz esse ato. Mas quem recebe é um assujeitado. Quem recebe um ato caridoso, parece que tem que parece não, ele fica em dívida eterna àquela pessoa. Agora, as pessoas que não aceitam isso, porque afinal de contas, na essência somos sujeitos de direito, então se rebela. Então, esses são os pobres ruins. Ingrato, né? Ingrato. A gente tem que falar brincando, porque isso é tão perverso, é tão ruim, que... então, acontecia isso lá também. Então, aqueles pobres que ingratos, então, não aceitavam determinadas regras, e aí já estava na idade que não precisava mais ficar ali dependendo, e a gente tinha, né, então, meninos em situação de rua desde então. Né? Então, aqueles que não aceitavam aquela condição, acabavam ficando à mercê aí de uma ajuda que pudesse vir, ou ia se virar mesmo, né? Mas isso é só lá atrás, né, gente? Hoje já não tem mais nada disso, não é? Isso já está tudo, ficou lá atrás. Nossa, já tem toda uma história diferente. Então, vamos fazer um pouquinho esse caminho. Começando aqui da década de 20, a gente vai encontrar, veja que eu dei um outro salto na história, mas para a gente poder chegar aqui no nosso Portantos agora, né? Eu começo aqui essa linha do tempo que nós vamos fazer na década de 20, porque neste período aqui para nós é importante porque a gente vai ter aqui a criação do primeiro juizado de menores. Então, pensa no Rio de Janeiro, a capital do Brasil na época, e nós vamos ter, então, o primeiro juizado de menores, juiz Melo Matos, né, que foi o primeiro juiz de menores, e ele, então, embora tivesse lá no juizado de menores, ainda ele regia, enfim, ele deliberava e dava suas sentenças, enfim, em cima das leis do adulto. Não tinha uma lei específica para criança e adolescente. Né? Aí, essa declaração aqui de Genebra, para quem se interessa, é bem interessante,
porque vai trazer a necessidade e a importância de se ter uma política e leis específicas para essa faixa etária, né? Uma lei específica para criança e adolescente. E foi aí que impulsionou, em 27, a gente ter elaborado o primeiro Código de Menores. E aí foi o Dr. Melo Matos que escreveu. Então é curioso, porque é o juiz que escreve, né? Não é o Poder Legislativo, que é o que constrói a lei, né? Mas é isso, essa é a construção. É muito curioso, porque esse Código de Menores de 27 já tinha conselhos, né? E que deixou de ter no Código de 79, e a gente sabe por quê, porque nós estávamos ainda em ditadura, ainda saindo, mas já ainda em ditadura. Mas nós vamos explicar por que muda esse código lá em 79. Veja, aqui neste período, então é a primeira vez que vai se dizer do direito do menor. Guardem bem isso. E o direito de menor, este nome menor, era porque era menor de idade. A princípio era isso. Então começa-se o período chamado da doutrina do direito do menor. Então nós estávamos falando do direito do menor, menor de idade. A princípio era isso. Bem, na década de 30... está aí nessa sequência histórica para a gente lembrar que foi só na década de 30 a criação do Ministério da Educação. Gente, década de 30. Certamente vocês têm aí familiares que nasceram nessa década aí e estão vivendo. Se a gente pensar nos antropólogos, que diz que a gente precisa de 2, 3 gerações para mudar a cultura, né, das pessoas, enfim... A gente tem bem pouquinho tempo de Ministério da Educação, né, no Brasil. Então, nós temos assim, uma história ainda muito curta, muito recente em falar dos direitos. E diria que é recente e a gente está vivendo um momento bastante preocupante, mas a gente vai falar lá ao final. Bem, na década de 40, também é um momento importante, porque a gente vai ter o primeiro serviço de assistência ao menor. Então, indo nessa doutrina de proteção, né, ao menor, foi criado este serviço, mas que veio com uma conotação muito forte de presídio para criança e adolescente. O SAM, o conhecido SAM, é conhecido na nossa literatura como a sucursal do inferno. Sucursal do inferno, porque havia uma situação de presídio, de tortura, né, tratando crianças e adolescentes como, da mesma forma que tratava os adultos. E internacionalmente a gente vai ter a criação da ONU em 45, né, logo depois da Segunda Guerra Mundial, e em 48 a nossa Declaração Universal de Direitos Humanos, que está aí em vigor, né? Em 46, a criação da Unicef, ela está aqui porque na década seguinte ela vai ter a sua instalação no Brasil. A Unicef teve um papel muito importante, especialmente no norte e no nordeste do Brasil, no enfrentamento da desnutrição, da mortalidade infantil, né, trazendo recursos de fora, articulando instituições, mobilizando, né, as diversas organizações em torno da criança e adolescente. E em 59 nós vamos ter a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Veja, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele é muito abrangente, né? Ele vai falar desde dos direitos político, social, ambiental, né, da criança, adolescente, da mulher, do homem, enfim. E ali, 10 anos depois, vai se ter, então, uma Declaração Universal dos Direitos da Criança. Nós não estamos falando nem do adolescente. Adolescente aí ainda não era assunto, né, de alguma prioridade, mas se falava da criança. Agora, em 60, no década de 60, nós vamos ter algo que foi significativo, que foi a criação da FUNABEM. Olha, essa história da FUNABEM, ela tem uma história interessante, porque tinha um jornalista no Rio de Janeiro que teve seu filho que foi assassinado por um jovem, por um adolescente. E com todo respeito às pessoas que têm bandeiras diferentes, mas ele não usou a morte do filho para diminuir a idade penal da criança e do adolescente. Mas ele quis saber quem era esse menino que matou meu menino.
né? Porque era um adolescente que matou outro. E ele era um jornalista renomado, né? E ele foi conhecer. E quando ele conheceu o SAM, Serviço de Assistência ao Menor. E aí ele compreendeu que aquele adolescente era tão vítima quanto fez vítima o filho dele. Então ele fez uma grande reportagem, uma série de reportagens denunciando as condições que o SAM, como ele lidava e como ele violava os direitos da criança e adolescente que lá estavam. E isso impulsionou a mudança do SAM, mas vai se tornar, e por isso que vai criar todo um arcabouço do bem-estar do menor, e a FUNABEM, que então era um órgão federal, e que vai ter os seus órgãos estaduais, que é a FEBEM, então a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, e que vai herdar toda a estrutura do SAM. Não só a estrutura física, mas os próprios profissionais. Então, quer dizer, eu proponho algo novo com alguma coisa que já existe ali, né? Então, houve essa dificuldade. E, olha, veja só, a gente vai ver em que ano que foi instaurado, né? Então, em 64. E toda a estruturação da FUNABEM, e, na sequência, a FUNABEM, foi em cima da escola, né, foi a partir da Escola Superior de Guerra. Então, todo um caráter militar, de estruturação da FEBEM. Veja, aí, neste meio de caminho, aqui nessa década de 40, 50, já vai começar a surgir algo que é o seguinte: aquilo que era do direito do menor de idade, passou a ser pejorativo, passou a ter um estigma a ser de menor. Porque o menor era sempre o menino pobre. Eu fui de vara de infância e juventude da Lapa e ainda peguei um período onde crianças e adolescentes que tinha, enfim, situações onde tinha algum poder aquisitivo, uma população de classe média, média alta, onde o pai mata a mãe, o pai vai preso e a mãe morreu. Este assunto é um assunto que era tratado no juizado de menores. Dependendo. Se era criança pobre, era lá. Se não, ia para o direito da família, na vara da família. Então, quer dizer que o juizado de menores ficou uma coisa muito forte para a criança pobre. Eu tinha até recente uma reportagem que falava o seguinte, eu levava em sala de aula para os alunos da graduação, que falava o seguinte: menor agride criança. E aí você vai ler o corpo, diz o seguinte: menor de 11 anos agride criança de 9. Pelo ECA, duas crianças, né? Porque pelo ECA, de 0 a 12 incompleto, é considerado criança. Então, ao ler a reportagem, fica muito claro que o menor era um menino pobre e a criança de 9 não era, né? A promotora pública Marta Toledo, ela dizia o seguinte: eu morei no Cambuci e eu vivia andando na rua e tudo mais. Eu nunca fui pega, no sentido assim, que tinha uma prática, e aqui os meus contemporâneos de idade vai lembrar disso, que tinha os comissários de menor. Então, era muito comum eles saírem e recolherem crianças que estavam mal vestidas, vamos dizer assim. Aí uma aluna disse assim: professora, agora eu entendi porque que minha avó dizia o seguinte: meninos brincam aqui na rua. Se for para sair mais longe daqui, vem vestir a chinela. Vestir a chinela. No sentido assim, não vai descalcinho longe não, que você vai parecer menino pobre, pode ser que vai vir aí a carrocinha, né? Carrocinha no meu tempo do interior era para pegar cachorro na rua, que não tinha dono, né? Mas também era para recolher crianças pobres da rua. Isso foi uma prática, né? Nos grandes centros isso foi muito forte. Então, essa história do menor ficou muito simbolizado como menino pobre. Então, era aquele órfão, era o menino que cometeu ato infracional, que a gente chama do menor infrator, erroneamente, né? Aquele estigma do menor infrator. Então, tudo que era menor era aquela situação. Então, eu me lembro, meu primeiro ano de faculdade, em 1980, meu primeiro seminário que eu participei,
era assim, seminário para estudar o problema do menor. E aí era uma conjugação muito fácil de fazer. Problema do menor, menor, problema. Então, quer dizer, o menor que tinha problema. E aí a gente vê muito forte a base teórica dessa análise, da estruturação das políticas e da lei. Então, o menor que é problema. A sociedade, o Estado, a família, não tem problema, não. O problema está no menor. O menor, ele está inserido numa sociedade que é um todo perfeito, e ele está desviado deste caminho, então ele tem que ser encarcerado, tratado, melhorado, né? E voltar novamente para essa sociedade. Ah, mas isso é desse tempo, agora não acontece mais nada disso. Eita, nós, né? Bem, então vamos lá, olha, mas voltando, quando a gente está chegando aí nos anos 60, nós já vamos começar, a gente já vai começar um movimento de que essa história do problema do menor problema, então vem algumas pessoas questionando isso, né? Mas antes disso eu quero falar dos dois Robertos aqui. No outro curso eu trouxe um pedacinho do filme, que era o Cortador de História, mas aqui eu vou deixar a indicação. Quem já assistiu esse filme, levanta a mão, acho que agora já, olha lá, tá vendo? Um público aí que já assistiu e assistir de novo, né? É por aí que eu pensei assim, acho que esse povo já tudo assistiu. Mas vale a pena assistir. O Roberto da Silva é que escreveu o livro Filhos de Governo. E o Roberto Ramos, que tem o filme aí, né, O Contador de História. Os dois Robertos existem, né, são dois pedagogos, Robertos, né, afrodescendentes, e são muito confundidos, porque um é da FEBEM de São Paulo e o Ramos aqui da FEBEM de Minas Gerais. Então, tanto um filme como o livro vai tratar dessa questão da permanência dele nas instituições. E eu coloco que eles são os testemunhas, né, vivos aí dessa história, porque assim que eu os retrato. Roberto da Silva deu este nome, Filhos do Governo, e no livro, este livro a gente não encontra mais na bibliografia, mas naquela estante virtual pode comprar lá, que está até baratinho, dá para encontrar, né? Ele começa com a história de vida e ele usa essa metodologia de história de vida para contar a própria história. Então, ele, assim como várias pessoas aqui em São Paulo, a mãe foi encontrada, né, debaixo aí de um viaduto com seus filhos, e já em surto, as crianças foram recolhidas. Naquele período, cada criança, de acordo com a idade, vai para uma unidade da FEBEM, e a mãe foi hospitalizada, enfim. Recente, o ano passado, ele esteve na Unilins, a universidade onde estou vinculada agora, e ele disse, pensa a situação da mãe que saiu do hospital e que quer recuperar os filhos, e quer visitar os filhos. É para enlouquecer de novo, porque uma está num canto, numa unidade, ela tem que ir no outro, na outra unidade, e no outro lado de São Paulo, na outra unidade. Porque, de acordo com a faixa etária, era unidade diferente que ficava. E o Roberto diz que ele vai saber da história dele, porque era dada oportunidade aos adolescentes da FEBEM serem estafetas dentro do cartório, dentro do juizado de menores. E ele foi estafeta do juizado do Fórum João Mendes aqui. E ele, sempre espertão, já era pesquisador, mesmo sem saber, ele olhava aqueles, era para guardar os processos. Você acha que ele ia guardar só os processos? Ele olhava lá dentro, né? E ele viu que muito daqueles processos do juizado de menores tinha a ver com a história dele. Então ele perguntou para um funcionário do cartório, que era ex-FEBEM, e que tinha sido efetivado ali como funcionário, que já tinha mais de 18 anos. Ei, eu não tenho um processo desse? E aí, escondidinho, está lá no livro, ele fala, no porão do João Mendes me mostraram o processo, que ele teve que guardar segredo, senão ainda dedurava quem mostrou o processo. E aí, pela primeira vez, ele foi ver que tinha mãe, porque nunca ninguém tinha falado da mãe dele. E, pasme, ele viu que tinha menino que ele conviveu na unidade, que ele foi criado, que era irmão dele, mas nunca ninguém tinha apresentado como irmão. É muito perverso isso, né? É muito triste isso. E que segredo que ele teve que guardar ali para ele. Enfim, ele
Depois ele já começou a trabalhar também no escritório de engenharia, e nesse escritório, e aí quando a FEBEM descobriu, falou, esse menino não precisa mais do Estado? E era aí que ele falava, que quando perguntava que era a mãe dele, ele falava que era a FEBEM, e quando perguntava que era o pai dele, ele falava que era o governo, né? Por isso que filhos do governo. E menino que foi criado, menino que até hoje é criado dentro de uma instituição, não vê pai e mãe brigando por conta doméstica, do dinheiro que não deu para pagar, do sapato que ainda vai ter que andar meio apertadinho até dar o dinheiro para trocar o sapato, porque cresceu, trocava o sapato, afinal de contas o governo estava ali, o Estado estava ali para prover isso, né? Então, quando descobriram que ele estava trabalhando nesse escritório, esse menino não precisa mais do Estado. Então, lá foi, assistente social liberou, arrumou uma pensão para ele ficar, e ele tinha que manter, né, pagar a pensão com aquele dinheiro que ele já recebia. Menino que nunca precisou administrar isso, não soube administrar, logo estava desviando dinheiro, que ele era um office boy, para pagar as contas dele, foi descoberto, foi demitido, sendo demitido, não conseguiu pagar mais a pensão, não pagando a pensão, foi para a rua. Quando saiu o livro dele, se vocês procurarem na internet lá, vocês vão encontrar, teve um Globo Repórter sobre isso. E aí ele, inclusive, mostrou aonde ele ficou, que ele foi ser menino de rua, primeiramente nos jardins. Ele via as casas que tinha aluga-se, vende-se, e ele ficava ali. Fazia o varal, né? Fazia o varal, pegava os litros de leite e pães, que eram ainda deixados na frente de casa. Mas, como ele diz, a situação de rua é toda uma situação infracional. O fato do menino estar na rua já é uma situação infracional. Então, logo foi pego, foi para a FEBEM dos infratores, e aí ele tem a primeira hipótese, que é do livro. Não era só ele que não tinha dado certo, entre aspas, porque ele encontrou vários meninos que foi criado com ele desde os 3 anos de idade, também lá na FEBEM dos infratores. E aí ele foi algumas vezes para essa FEBEM, e quando teve 18 anos, foi lá para Santos, onde ele achou que fazia parte da história dele. Lá se envolveu em furtos, foi preso. No livro fala quantos anos e meses e quantas vezes foi preso. E lá no presídio também ele mexia nos processos, ajudava a organizar ali os processos. E aí, como todo preso, conhecia mais direito penal do que os advogados que vinham ali. E aí ele dava dica, olha, você tem isso, 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 aquilo, fala lá para o seu advogado. Entrou na militância da pastoral carcerária, né, que foi um processo interessante para ele. Na hora que ele cumpriu a pena, teve um momento que ele se mandou, foi parar lá no Mato Grosso, foi viver numa comunidade indígena, e depois de um tempo, ele disse o seguinte, tudo isso que eu sei que eu quero fazer, eu não vou ser escutado se eu não tiver uma formação. Porque desde que ele foi tirado da primeira vez lá da FEBEM, ele deixou de estudar, ninguém cobrava, não é assim, adolescente, né? Então, aí ele foi para Rondonópolis, fez como que fala? Quando a gente vai fazendo supletivo, e depois prestou vestibular para pedagogia da Universidade Federal de Rondonópolis e passou em primeiro lugar. E terminou a faculdade e entrou com 3 projetos para entrar no mestrado. Metido que é, eu brinco com ele, é muito metido, inteligente que é, né? Ele fez um projeto para a Universidade Federal, a outra para São Carlos e outra para a USP. E o projeto da USP era exatamente para estudar isso, o vínculo, né, que se cria institucional de uma criança que fica muito tempo institucionalizado. E a USP, que não é nada, é um projeto muito legal, disse, puxa, ver um menino que foi da FEBEM estudar a própria história, né? E é isso que gerou o livro dele, Filhos do Governo, depois fez um doutorado, que eu fiquei sabendo isso ano passado, eu não sabia que ele tinha uma história vinculada ao CR, que é o Centro de Ressocialização, que é uma ideia nova de presídio, né, que já existe aí. E esse foi a tese de doutorado, e hoje é professor doutor na Faculdade de Educação, na USP, que mostra que ele é uma exceção da regra, que a regra não é essa, não é isso? E é um grande militante da pedagogia social. Quem é pedagogo aqui? Levanta a mão. Olha lá, sempre tem os pedagogos. Então, pesquise, põe lá Roberto da Silva e põe pedagogia social, que vocês vão pegar um pouquinho essa história. Hoje ele é um grande protagonista de uma pedagogia social, porque a pedagogia no Brasil ainda é muito vinculada à educação formal.
E ele entende que a pedagogia tem que estar também nos espaços não formal, né, nas demais políticas. Tem que estar no presídio, tem que estar na Fundação Casa, tem que estar nas medidas, nos serviços de convivência da política da assistência social. E aí ele tem trazido essa discussão. A gente pôde acompanhar isso quando ele fez o primeiro Congresso Internacional de Pedagogia Social, e agora já está, o último congresso foi a 5ª versão ou 6ª, não me lembro. Então, pesquisem sobre isso, porque vale a pena, tá bom? Pera, deixa eu pegar uma aguinha aqui que eu estou seca. O Roberto Ramos já é a história diferente, né? Agora a maioria já assistiu, eu não preciso contar em detalhe, mas ele é da FEBEM de Minas Gerais e teve a oportunidade de ser adotado por uma francesa, que é uma pedagoga, né, que foi uma pedagoga que veio estudar no Brasil, né, sobre as crianças e adolescentes da FEBEM da época, e aí foi adotado por essa francesa. E aí ele tinha mãe, voltou, encontrou a mãe de novo, né? Diferente do Roberto da Silva. E ele é o contador de história. E por muito tempo eu falava assim, ele está entre os 10 melhores contadores de história do Brasil, e eu falava uma mentira, porque no filme fala que ele está entre os 10 melhores contadores de história do mundo, né? Internacional, homem. Então, vale a pena. E ele que é o narrador do filme, né? E também tem uma entrevista muito legal, que é o que impulsionou, o que estimulou a fazer o filme, que é a entrevista que ele deu no Jô Soares. E que aí o cineasta viu e falou, isso aí dá um filme, e deu um filme. Eu acho que vale a pena tá assistindo para poder ver o que significava, né, essa institucionalização. Né, um menino que chega ali com seus 6 anos, achando que FEBEM... Ele tem toda uma ilusão do que é FEBEM e do que a FEBEM o transformou. E o filme vai mostrando como se dá essa transformação. Né? E só teve uma história diferente porque alguém o acolheu, né? Que alguém o adotou. Bem, vamos seguir. Bem, veja, quando a gente vê aí, né, o livro do Roberto e mesmo aí a história, a gente vem e pensa assim, as diversas coisas que a gente pode refletir e debater e que nós vamos ter oportunidade de fazer aí na sequência. Mas nós temos aí, na década de 70, a gente já vai criando uma situação seguinte. Bem, não é o menino o problema do menor. Veja, ele está em uma situação irregular. Quando a gente pensa que vai melhorar o negócio, a gente consegue dar da volta e fica no mesmo lugar. Porque aí vai criando uma doutrina que é chamada doutrina da situação irregular. Então, começava a se ver o seguinte, não é, o menino não está com problema, o menino ele está em uma situação irregular. Né? Então, e qual era essa situação irregular? Então, eles levam um tempão ainda para descrever isso, vários livros dizendo, sabe como é que está em situação irregular? O menino que está órfão, o menino que está abandonado, o menino pobre, o menino que infracionou. Esses, sim, estão em situação irregular. Então, precisa regularizar a situação dele, para ele poder, de novo, estar tudo bem na sociedade. Mudou alguma coisa? Né? Então, ele estava em situação irregular. A família, Estado e sociedade, não. Era ele que estava em uma situação irregular. Então, se cria toda uma doutrina que é chamada da doutrina da situação irregular. E isso impulsiona também a mudança do Código de Menores de 79. Então, a gente tem na literatura mostrando que a doutrina do direito do menor está calcado lá no Código de 27 e da situação irregular no Código de 79. Bem, aqui a gente tem que lembrar que nós estamos em plena ditadura, mas já havia uma articulação aqui, pela Convenção dos Direitos da Criança, né? Uma convenção internacional que vai acontecer 10 anos depois, que é em 1989. Então, nós temos aqui o Ano Internacional da Criança
E isso tudo impulsiona, enfim, e vai influenciar na construção aí do Código de Menores. Agora, a década de 80, que é conhecido como a década perdida, no sentido econômico, enfim, mas na questão da luta pelo direito da criança e adolescente, foi uma década muito importante. E nós vamos ter aqui, na década de 80, a criação da pastoral da criança, da pastoral do menor, né? Então, uma igreja que, historicamente, recebia a roda dos expostos, executava a roda dos expostos, uma igreja católica que, historicamente, manteve as instituições, né, os orfanatos, as instituições de acolhida, enfim, né, os abrigos, e que tinha, assim, instituições centenárias que, por muitos anos, manteve 200, 400 crianças juntas. Né? A gente tem isso. Aqui nós somos uma metrópolis que tem muito dessa história. Então, esta igreja que vai passar por todo um movimento, né, um movimento internacional, mas especialmente a Igreja da América Latina, vai fazer toda uma mudança, toda uma reflexão sobre o seu fazer e vai ter todo um compromisso com a população pobre. E aí eles começam a pensar alternativas de trabalho com criança e adolescente, sem necessariamente eu recolher e querer cuidar aquilo que achava que a família não teria condições para fazer. Então, veja, foi a pastoral do menor que vai dar todo incentivo para o surgimento do movimento nacional de meninos e meninas de rua, que é essa nomenclatura que está aqui. Veja, aqui já não está, podia ser movimento nacional do menor? Não, já está aí menino e meninos de rua. Então já começa um movimento de romper com aquele estigma que ficou a palavra menor. Né? E neste período, desse surgimento do movimento Meninos e Meninas de Rua, que eram os próprios meninos, né, aqui da Praça da Sé e das diversos locais aí, que eram chamados, clamados para poder fazer um processo de mudança. Né, dizer que eles tinham condições de construir uma nova história. Então, realmente, é uma nova formação, uma nova visão, né, do trabalho com crianças e adolescentes. E o primeiro movimento vai se dar ali em São Bernardo do Campo, mas depois isso vai se expandir aí pelo Brasil afora. Então, o Movimento Nacional de Meninos de Rua tinha uma organização em âmbito estadual, regional. E do lado dos profissionais, a gente tinha o Fórum de Defesa do Direito da Criança e Adolescente. Então, foi uma mobilização da própria criança e adolescente e dos profissionais. Então, nós tínhamos o Fórum Nacional de Defesa, os fóruns estaduais, os fóruns regionais. E a gente tem ainda no Brasil um município que mantém estes fóruns de discussões, que são importantíssimos, né? E que vai ser este movimento nacional, junto com os fóruns, que vão impulsionar aqui na Assembleia Constituinte a inclusão do 227, que vai falar do direito da criança e do adolescente. Me lembro, como se fosse hoje, Jornal Nacional, a matéria do menino que foi lá na Assembleia Constituinte e disse que na cidade que ele morava não tinha escola. Que ele tinha, acho que 12 anos ou 13, não me lembro, mas era muito pequenininho, dizendo, eu não estudo ainda porque não tem escola na minha cidade. Né? Então, assim, na Assembleia Constituinte, eu não sei por que não fizeram um filme ainda. Eu acho que nós estamos num momento que devia fazer realmente um filme, porque nós estamos fazendo um pouco essa roda, em vez de essa roda ir para frente na história, a gente está tendo um pouco essa roda voltando para trás. Então, a gente tem que conhecer a história para a gente fortalecer aquilo que já foi conquistado. Né? Então, assim, era todo dia um menino índio, um menino negro, um menino sem escola, um menino sem saúde, enfim, indo lá na Assembleia, batalhando, reivindicando, o movimento nacional se posicionando, né, e levando essa discussão do direito da criança e do adolescente. Então, quer dizer, que foi uma conquista na Constituição de 88, a gente ter o 227, que a gente vai ver na sequência. E veja, a gente conquista na Constituição, e em 89, vê assim, historicamente tem uma curiosidade aí, porque sai o 227 em 88, e em 89 tem a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e Adolescente. Então, veja, saiu o artigo 227 na Constituição,
que está aí, né, que é dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, vale a pena ler, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, aquele menino que era um menor problema ou que estava em situação irregular, ele deixa de ser alguém que é um objeto da ação do mundo adulto, das políticas, enfim, e ele passa a ser um sujeito de direito. Dizem que é redundante dizer sujeito de direito, porque todo sujeito ele é pleno de direito, né? Mas na literatura está dizendo assim, ó, um sujeito de direito, então vamos, tem que ser para melhorar, né? Vamos falar redundante, porque ele passa a ser de quais direitos? Esses que estão aí, né? Vida, saúde, alimentação, educação, etc. e tal. E quem deve assegurar? A sociedade, a família e o Estado. Né? Então, não é só a família nenhuma vai conseguir assegurar isso para os seus filhos, né? Então, ele precisa dessa corresponsabilidade aí, né? Ele vai ter com a família e a sociedade. Mas eu queria frisar aqui que em 2010 houve uma alteração, né, desse 227 e foi incluído o jovem. Então, hoje nós temos o Estatuto da Juventude. E só pôde ter o Estatuto da Juventude porque foi alterado, né, foi incluso o jovem aí. Eu estava dizendo para vocês que até então se falava da criança, que bom, estão vendo que criança é um ser que precisa de uma lei específica e tudo mais. Mas o ECA vai trazer especificamente a criança e o adolescente, que já é um passo muito legal. E agora, a questão do jovem. Eu diria que do jovem não é o tema nosso, mas eu não vou conseguir, pelo menos, dizer isso. Tem gente aqui que não consegue entender isso, né? Mas outra lei, agora é jovem, né? Esses dias eu estava conversando com uma amiga que estava com problema com um filho na faculdade, um homem já, na faculdade não assumindo direito. Falei, eu acho também que ele tem que assumir, mas só queria te dizer que ele não é adulto ainda, ele é um jovem. Ah, não, agora você vai dizer que ele não é um adulto. É um jovem, até 29 anos. É considerado jovem dos 14 a 29 anos. Quem que é jovem aqui? Levanta a mão. Eita! Eu quero dizer para vocês que o Estatuto do Idoso já está mais estruturado, viu? Ai, tá nós. Mas é isso aí. E eu diria para vocês que até vocês, jovens, às vezes ficam indignados de ter uma lei. Eu perguntaria o seguinte, quantos de vocês... veja, tem uma diferença que a gente comemora muito os 15 anos das meninas, não é assim? Em outros países não se comemora 15 anos, se comemora aos 18, tudo. Porque aos 18 faz aquela prova unificada, né? Em muitos países, e ali ele ganha, de acordo com a pontuação, ele vai fazer tal faculdade em tal lugar, mas ali se comemora porque ele adquire esse status de jovem e passa a ter, né, legalmente um valor mês para se automanter. Né? Veja, nós, né? Mesmo que está na escola pública, quanta dificuldade a pessoa tem para se manter naquela escola, porque não é só estudar, tem que comer, né, se alimentar, se deslocar até a escola pública, enfim. Então, é nesse viés que vem essa questão da juventude, das políticas, e quando pega 14 a 29, tem de 14 a 18, vai entrelaçar o ECA e o Estatuto da Juventude. Né? Tudo que está em relação à criança e adolescente, né, vai valer o Estatuto da Criança e Adolescente, especialmente na questão do ato infracional, mas agrega o que vai ser conquistado em termos de estruturação da política para o jovem, porque ainda está estruturando. Né? Por isso que eu brinquei que vocês estão todos felizes que são jovens. Tá bom? Mas isso é só um parêntese, porque nosso foco não é a juventude, mas fiquem sabendo, leiam, estudam, viu, jovens? Que estão aí. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que eu estava dizendo que é uma curiosidade, mas antes vamos aqui, então, firmar que o Código de Menores de 27, a doutrina do direito do menor, Código de 79, a doutrina da situação irregular, e o Estatuto da Criança e Adolescente, então, inaugura a doutrina da proteção integral.
Veja, proteção integral, sendo que em 90, sendo que nós não tínhamos nem estruturado o SUS ainda, não tinha nem pensado que a política da assistência social ia ser estruturada através de um sistema de assistência social que prevê a proteção social básica, a proteção social especial, né? Aí a proteção. Então, essa interface entre a política da assistência com o direito da criança e adolescente, mas aqui, então, vai se criar essa doutrina da proteção integral, nessa perspectiva de que essa fase de idade, que é um tempo etário tão pequeno, né, que são 2 décadas, apenas 2 décadas aí arredondando para 20, né, que se você tem essa dedicação e essa política estruturada para criança e adolescente, você tem um país diferente, né? Veja, muitos países, depois, pós-guerra, eles investiram nessa faixa de idade. E em um tempo curto de 20 anos, eles têm uma estrutura diferente, tem um cidadão daquele país de uma perspectiva diferente, né? Então, quanto é importante investir aí nessas 2 décadas. Não que não tem que investir nas demais segmentos da população, mas nós estamos falando aqui da criança e adolescente e ressaltando, então, portanto, isso. Eu queria dizer, deixa eu voltar aqui, que essa é a curiosidade. Estava aqui em 78, iniciando a articulação da Convenção Internacional do Direito da Criança e Adolescente, que aconteceu em 89. Em 88, nós conquistamos 227. Portanto, aquele movimento nacional, com os Fóruns de Defesa da Criança e Adolescente, estava ali, felizes que conquistaram 227. Portanto, não adianta eu ter um artigo ou alguns artigos na Constituição, eu preciso criar leis complementares, as leis que vão focar especificamente aquele direito conquistado na Constituição, que é a lei-mãe, é a lei que dá toda essa substância, né, para a construção e a garantia dos direitos que precisa ser, então, detalhadas. Então, olha, tendo essa convenção de 89, vamos imaginar que hoje está o Caldeirão aqui fazendo o Estatuto da Criança e Adolescente, e com uma participação bem importante. Nesse período eu estava em Araçatuba, eu me lembro que fazia um trabalho com conselhos de saúde, e que uma menina do bairro ali, uma jovem, disse o seguinte: eu gostei dessa dinâmica que você fez hoje, você não podia fazer para a gente no sábado? Eu falei, o que tem no sábado? Ah, nós vamos fazer uma reunião de jovens aqui do bairro, que a gente vai discutir aí uma lei que está sendo construída, né? E eu recém-formado, falei, nossa, jovens se reunindo, e quem está organizando vocês? Não, é nós mesmos. Nossa, eu queria saber o que era esse povo, né? Fui lá, fiz a dinâmica que ela pediu, e depois, delicadamente, eu fui chamada para me ausentar da reunião. Mas, não, se quiser ficar, não tem problema, mas é uma discussão nossa. E o que era? Era um encontro regional do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, que estava discutindo os artigos do ECA. Não era ECA ainda, era de uma lei da criança e adolescente. Então, assim, estava na área da saúde, caí ali porque me chamaram, mas eu vi isso acontecer. E um dia, em uma aula no interior de São Paulo, em Lins, eu contando, a aluna falou assim, eu sou essa daí que você está falando. E ficou muito lindo, porque ela estava fazendo técnica de enfermagem, depois acabou fazendo serviço social e depois estava lá fazendo curso de pós com a gente. Eu falei, tinha que ter esse registro. Eu fiquei tão emocionada quando ela falou isso, né? Porque eu contei essa história e ela estava ali. Sou eu, essa menina que você falou. Então, portanto, eu quero dizer para vocês o seguinte, o ECA não foi escrito por uma pessoa. Realmente foi uma lei e certamente algumas pessoas participaram que estão aqui dentro. Então, foi discutido artigo por artigo, era encaminhado, era debatido, alguma coisa que foi construído realmente por várias mãos. E coincide com todo esse caldeirão aqui fazendo o ECA, aí eles agregam todo o que era de legal e importante nessa Convenção Internacional do Direito da Criança e Adolescente. Qual que é a curiosidade? O Brasil é o primeiro país que vai ter a lei mais moderna do mundo. Ali é pouquinho. Porque sai o ECA fresquinho, porque tinha acabado de vir essa convenção. Então, ficou sendo a lei mais moderna quando ele foi lançado. Lógico que depois outros países foram atualizando as suas leis e tal, né? Mas essa é uma curiosidade legal que a gente tem aí na história, que o ECA foi essa lei mais moderna do mundo quando foi lançada.
Bem, posto aí, nós alcançamos o Estatuto da Criança e Adolescente. Voltando para a nossa linha do tempo, nós estamos aí na década de 90. E como eu disse, a gente tem a Constituição de 88, os diversos artigos, né, é a Constituição considerada a Constituição Cidadã. Lá nós vamos encontrar direitos que nunca tinha sido mencionado antes, nunca tinha sido conquistado antes, como o direito do consumidor, o direito da pessoa com deficiência, a assistência social considerada como um direito que vai compor o tripé da Seguridade Social, né? Então, é uma Constituição que vai compor uma série de direitos e que, para isso, precisava, então, sendo criada as suas leis complementares, e a década de 90 foi muito isso. Então, vem o Estatuto da Criança e Adolescente, né, a Lei Orgânica da Assistência Social, a LDB, e foi nessa perspectiva que o ECA é uma lei inovadora e traz a essa corresponsabilidade entre a família, a sociedade e o Estado. Na década de 2000, né, aí nós estamos num novo milênio, a gente já vai encontrar algo que já vai sendo não a construção da lei, mas a execução da lei criada. Então, nós vamos vendo os planos sendo elaborados. Isso foi um grande destaque no Brasil, nessa questão do enfrentamento à violência sexual. Esse Plano Nacional de Enfrentamento, né, de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, o próprio SUAS, em 2005, o Sistema Nacional, né, de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que a gente vai tratar aí um pouco, mas também a professora Joana vai voltar a este assunto, a Política Nacional de Educação Infantil, esta lei que foi chamada aí, é conhecida, erroneamente, mas é conhecida como Lei da Adoção, mas essa lei, 12.010/2009, vai alterar o Estatuto da Criança e Adolescente, a gente vai ver isso aqui hoje, né? Então, essa década de 2000 foi para isso. Então, já tinha o CONANDA, que é o Conselho Nacional do Direito da Criança e Adolescente, os CONDECAS, né, o Conselho Estadual do Direito da Criança e Adolescente, o CMDCA, que são os Conselhos Municipais do Direito da Criança e Adolescente, que a gente vai falar desses conselhos na quarta-feira, né, como aí um caminho para a gente estar ampliando e consolidando os direitos da criança e do adolescente. E na década que nós estamos, nós temos aí, então, a emenda constitucional, que a gente já falou, né, do termo da juventude. Nós conseguimos alterar aí a LOAS, né, incluindo o Sistema Único da Assistência Social, que foi aí em 2011. O SINASE também vai virar lei, e em 2013 o Estatuto da Juventude. Então, aí a gente completa a nossa linha do tempo aí na questão desse percurso da conquista do direito da criança e adolescente. E aí eu quero frisar, a conquista legal, né? Agora, tornar essa lei não uma lei morta é um processo de todos. Por que de todos, né? Nós vamos saber quais são os princípios, então, do ECA. A primeira a gente já conseguiu entender, não é? O primeiro princípio do ECA é essa questão da proteção integral. Então, que a criança e adolescente estão numa fase peculiar de desenvolvimento e que precisa do mundo adulto para que ele possa desenvolver suas potencialidades, ter seus direitos aí garantidos. E quem cabe garantir esses direitos da criança e adolescente? Está lá, que é o outro princípio fundamental do ECA, a família, a sociedade e o Estado. Bem, e quem que é essa família, né? Ah, isso vocês já estão todos sabidos e sabidas, né? Por causa das aulas anteriores. Mas é isso, essa família que hoje tem novas configurações, essa família extensa, que não é só papai e mamãe, né? Mas também essa família extensa e as suas diversas configurações. Essa família, ela tem sim uma responsabilidade de garantir os direitos da criança e adolescente. Mas ela sozinha? Não mesmo, né? Então, vem aí a figura da sociedade. Mas antes de falar dessa sociedade, e aí vem o Estado. Quem que é esse Estado? E quem que é essa sociedade? E quem que é essa família? Eu queria que alguém levantasse assim. Aqui alguém é família? Aqui alguém é membro de alguma família? Aqui compõe alguma família? Levanta a mão quem compõe.
Todos nós, né? Ou é filho, ou é mãe, ou tio, ou sobrinho, ou avô, sei lá, nós somos tudo isso junto, não é isso? Então, nós todos. E sociedade? Alguém aqui compõe uma sociedade? Quem compõe a sociedade, levanta a mão aí. E aqui, quem é funcionário público, levanta a mão. Eita, eu queria dizer, essas poucas mãos que se levantaram, que vocês são triplamente responsáveis pela criança e adolescente do Brasil, né? Por quê? Família, todos nós. Sociedade, todos nós, né? E funcionário público, no sentido, né, dessa figura de ser o agente público que está, né, nesse papel do Estado. Então, portanto, se a gente ainda encontra, aquela história, se a gente ainda encontra crianças que ainda não têm os seus direitos garantidos, de quem é a responsabilidade? É da mãe do menino? Historicamente é, hein? Onde está a mãe desse menino? Não é? Quem mais visita o menino na Fundação Casa? Quem mais visita, acompanha os meninos no cumprimento de qualquer medida socioeducativa? Quem mais visita nos abrigos, na instituição de acolhida? Tudo filho da mãe, né? Tudo filho da mãe. E quando a gente vai para a situação dos presídios, hospitais psiquiátricos, presídios, também tem a figura feminina muito forte, né? Quando não é a mãe, é a companheira, a parceira, enfim. Mas tem essa questão da figura feminina muito chamado para a responsabilidade da criança e adolescente, e a gente tem um percurso, né, de mudança, mas ainda a gente tem um viés muito forte de cobrança da mãe do menino, né? Por isso que eu brinco, é tudo filho da mãe. Agora, nós que temos que cuidar, né, nós profissionais, qual área seja, a gente ainda corre o risco de fazer isso, né? Na ficha, quem é o teu pai, quem é a tua mãe? Né? Ou encontrar um colega que disse, um colega assistente social falava assim, olha, eu trabalhava num horário diferente, eu podia levar meus filhos no posto de saúde, e por diversas vezes, né? Então, pega o metrô, pega o ônibus, chega no posto, e a médica pergunta assim, cadê a mãe do menino? Não, está o pai do menino, pode falar comigo, né? Então, é assim, muitas vezes a gente também se pega cobrando alguma coisa assim, né? Chama a mãe e ao invés de chamar a família, os membros, os responsáveis pelaquela criança adolescente, e não só a família. Mas eu queria chamar a atenção dessa sociedade aí. Tem uma questão que é o seguinte, as organizações não governamentais sem fins lucrativos é família? Não. É Estado? Está dentro da sociedade. E aí, as ONGs, se a gente pegar o guarda-chuva das ONGs, a gente vai encontrar tudo ali. É tudo que não é família e que não é Estado, né? E que não é mercado, vamos dizer assim, que tem o primeiro, o segundo e o terceiro setor. Então, mas mesmo as organizações não governamentais, está ali tudo, a igreja, o clube esportivo, a associação de bairro e tal. Mas até esses são corresponsáveis também. E se a gente for pegar essa sociedade, também aquela ala do segundo setor, que é o mercado, também é sociedade. Então, eu me lembro, eu trabalhei numa fundação empresarial por alguns anos, que era voltado para o direito da criança e adolescente, pelo trabalho dedicado dessa fundação, o dirigente da empresa foi chamado para dar uma palestra sobre o ECA, na Fiesp. Aí ele me chamou, né? E eu peguei o ECA e fui lá para a sala dele. E ele disse, então, por onde que a gente pode começar? Eu falei, eu acho que você devia começar pelo artigo 3º do ECA, que é meio copia-cole 227, né? Que é papel da família, da sociedade e do Estado garantir o direito da criança e do adolescente. E o senhor já está fazendo a parte do senhor, enquanto sociedade. Ele se afastou assim, inclinou aquela cadeira de empresário. Ele disse para mim o seguinte, você está querendo dizer que o que eu faço aqui, 1% do faturamento bruto anual voltado para a fundação, voltado para criança e adolescente, não é nada mais que a minha obrigação? Eu disse, eu não, ECA.
Ele ficou muito indignado, sério mesmo. Mas hoje eu vejo quando ele fala isso, que ele está cumprindo parcela de responsabilidade. Hoje já não é mais 1% do faturamento bruto anual, é até 1% do faturamento bruto anual. Mas é isso. Ninguém pôs nenhum revólver na cabeça dele dizendo que ele tinha que dedicar aquilo. Então foi uma escolha dele. Uma escolha que, como diz Montano, que toda organização sem fins lucrativos voltada à empresa não tem fins lucrativos, mas tem fins econômicos. E lá eu pude ver que realmente impacta, né, no faturamento da empresa, ele ter o nome da empresa vinculado a um trabalho legal com crianças e adolescentes. Isso é, como eles dizem, é um case de sucesso, né? Então, mas eu queria dizer para vocês que ninguém cobrou isso, no sentido dele fazer. Né, que eu acho que devia até ter uma cobrança maior em relação a isso. Mas eu queria dizer o seguinte, que o empresário, o comerciante, o dono do hotel que tem a menina ali que está se prostituindo na esquina, ele também é corresponsável pelo direito da criança e adolescente, de garantir os direitos da criança e adolescente. Né? Então, não estou aqui dizendo que a gente tem que minimizar o papel do Estado, e nem o Estatuto tem esse princípio, mas dizer que existe uma corresponsabilidade, que todos nós temos que ter essa corresponsabilidade, e não estou eximindo essa sociedade e pondo essa sociedade só nós como cidadãos, mas pensando nas organizações que compõem essa sociedade, que também é tão responsável quanto cada um de nós como cidadãos, ok? Então, entendendo que nesse viés ali da sociedade está também as grandes organizações, governamentais ou não, governamentais está no Estado. Todas as organizações privadas com fins lucrativos ou não, é isso que eu quero dizer, tá bom? Bem, seguindo nos princípios, pode dizer. Olha, é interessante, está estudando, hein, menina? No ECA fala da sociedade e comunidade, né? No sentido de até distinguir assim, aquele movimento social, né? A comunidade no sentido mais próximo daquela, sabe, a rede primária, a rede secundária, né? A terciária, enfim, de dizer que a gente tem essa... Quando tem uma comunidade forte, aquela criança, adolescente, até o idoso, está mais protegido. Né? Então, ali eles decidiram, na hora de escrever o ECA, colocar a comunidade também, para falar dessa coisa do território, né, que hoje a gente chama de território, mas essa coisa mais próxima. Hoje se fala muito na comunidade, como dando um nome diferente para a favela, falando comunidade, mas não é esse o intuito, mas pode dizer. Então, vem nessa perspectiva das redes, né? Isso mesmo. Então, é assim, sempre pensa nos conceitos de rede. Rede primária, família, né? A rede secundária, comunitária. Então, essa rede que está em torno de onde eu moro, que faz parte do meu território, né? Então, mais do que essa sociedade maior, né? Então, mais do que eu moro lá no bairro X de São Paulo, aquela região, aquele território tem uma corresponsabilidade com o meu menino, com a criança e adolescente. Né? Nessa perspectiva. Né? Teríamos que até recuperar essa história, porque colocaram comunidade, mas tem este viés. Né? E entendendo a palavra comunidade, aí, diferente do que hoje está sendo atribuída ao termo. Né? E prioridade absoluta. Já falamos, né, que criança e adolescente encontra em fase peculiar de desenvolvimento, por isso precisa de ter a prioridade absoluta. Quem está estudando sabe que o quanto que o Estatuto da Criança e Adolescente serviu de base para escrever o Estatuto do Idoso. E também ele tem prioridade absoluta, né? Que é uma questão que tem que ser dirimida ali na hora da saúde, por exemplo. Né? Quem vai ser atendido primeiro, a criança ou o idoso? E aí usa-se o bom senso. Né? É o bom senso que vai imperar, porque ambos têm essa prioridade absoluta. E porque a criança e adolescente, como a gente diz, está aí nessa condição peculiar de desenvolvimento, então precisa de ter esses direitos garantidos. Podemos seguir em frente? Bem,
Deixa eu olhar aqui, que eu quero ainda dar um tempo para vocês perguntarem, mas acho que vai dar tranquilo. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele tem diversos artigos, daria para a gente ficar aí um curso bem longo para estudar o ECA, que é muito legal. Mas eu queria dizer que o Estatuto da Criança e Adolescente está fincado em duas grandes medidas. As medidas de proteção, que nós vamos ver agora, e as medidas socioeducativas. Primeiro, antes de tudo, a gente dizer o seguinte, que o ECA define como criança, né, relembrando, de 0 até 12 anos incompleto. E adolescente, de 12 anos completo até 18 anos incompleto. Né? Completou 18, então, dependendo do que é que a gente está tratando, já vai ser outra lei. Né? E toda medida de proteção, as medidas de proteção para toda criança e adolescente, independente de idade, de sexo, cor, classe social. Está aí a diferença de quando era menor, né, que era todo um caminho diferente. Né, eu falei que fui da vara da Lapa e a gente viu os processos saindo da vara da família, vindo para a vara da infância e juventude, né, porque era separado antes. E a medida de proteção, ela é aplicada sempre quando os direitos da criança e adolescente estiver sendo ameaçado ou está sendo violado. E aqui, no artigo 98, vai dizer quando que isso acontece. Então, vamos olhar com calma. O primeiro diz assim, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Bem, nós vimos que a responsabilidade é da família, a sociedade e o Estado. Né? Vamos começar pelo aquilo que é mais tranquilo de a gente entender. Quais são as omissões que existem do Estado em relação aos direitos da criança e adolescente? Quem me cita alguns? Educação, saúde. Ixi, é uma lista, não é isso? Agora, o Estado, ali está falando omissão do Estado. Quando é que, por ação, o Estado pode ameaçar ou violar o direito da criança e adolescente? Então, quer dizer que ele já está fazendo. Mesmo fazendo, ele pode ameaçar ou violar os direitos da criança e adolescente? Como? Ele já está ofertando. Como que, mesmo ofertando, ele pode violar e ameaçar os direitos da criança e adolescente? Ah, daí é omissão. Mas ali ele tá ofertando. Como? Ah, lá. A Fundação Casa é uma ação. Como que pode estar ferindo os direitos da criança e adolescente? Não basta ofertar. Não adianta eu ter uma educação, a educação infantil, se eu não der uma educação de qualidade. A criança está apanhando lá no berçário. Não adianta eu ofertar a saúde se não tem um médico, e, enfim, não tem uma estrutura. Então, quer dizer que, ao ofertar, na ação do Estado, pode sim estar ameaçando ou violando os direitos da criança e adolescente. Ok? Agora, ali não está falando só do Estado. Está falando da sociedade. É o mesmo raciocínio. A ação da sociedade é essa que é a diferença. A gente já encontra muito nos bairros, enfim, nas cidades, nos profissionais, uma coisa assim de cobrança do Estado. Mas aquela ONG que faz o trabalho com crianças e adolescentes, às vezes está realmente ameaçando e violando os direitos da criança e adolescente, mas não tem essa coisa de cobrança muito forte. Porque tem essa aura que eu contei para vocês que o empresário lá ficou bravo, né? Como assim? Você está dizendo que o que eu faço não é mais nada que a minha obrigação? Porque tem essa coisa, essa questão que é posta para a ONG, assim, que ele já está fazendo uma coisa que caberia o Estado ofertar, né? Uai, mas está ofertando? Então, oferta com qualidade. Oferta sem violar e ameaçar os direitos da criança e adolescente, né? Então, portanto, e a omissão? Cabe a isso que eu disse para vocês. Cadê o comerciante, cadê o empresário? O que ele está fazendo pelo direito da criança e adolescente? Então, também a omissão vai na questão da violação dos direitos da criança e adolescente. O segundo é mais fácil, por falta, omissão ou abuso dos responsáveis. Eu quero saber quem vai adivinhar qual é o terceiro. Em razão de sua conduta, que sua conduta de quem?
Só do adolescente? Da sociedade está lá no primeiro, ó. Por ação e omissão da sociedade e do Estado. Ó, lá está a sociedade e Estado, aqui está da família, de geral, em razão de sua conduta. Lembraram do adolescente e eu vou lembrar da criança. Então, sabe aquela história que fala, que vocês já ouviram falar várias vezes? Vocês não falaram, não. Vocês nunca falaram que o ECA é tudo cheio de direito e não tem dever. Não, não. Esse público que está aqui nunca disse isso, não. Mas as pessoas costumam dizer que o ECA é tudo cheio de direito, mas não tem dever. Né? Ah lá, está lá, ó. Em razão de sua conduta. No sentido, todo direito, juntinho, são irmãs gêmeas, siamesas, e esse a gente não faz a cirurgia, né? Que todo direito implica em um dever. Toda criança tem o direito de ser respeitado pelo professor, portanto, ele tem o dever de respeitar o professor. Toda criança, adolescente tem o direito a ter uma boa alimentação. Qual o dever dele? Se alimentar direito, mulher. Porque pode ter uma boa alimentação, vai estar querendo comer errado, né? Então, é assim, toda criança e adolescente tem direitos e também tem deveres, né? E aqui é a razão da sua conduta. Quando que criança e adolescente pode ferir e ameaçar os seus próprios direitos? A gente deu alguns exemplos como esse, mas não cuidar bem da sua saúde, né? Cometer atos que o ameace e viole seus direitos à vida, à alimentação, a todos aqueles direitos que a gente já relacionou. Ok? Quando a gente encontra um adolescente se mete... Está usando droga. Ah, não, se corta. Se corta. Usa droga. Né? Está se torturando, né? Se retalhando. Ele chega, né? Essa razão da sua conduta. Como que fica? Ele está sendo... Porque encontra-se muito adolescente por questões psicológicas, de autoaceitação, retalhar nos braços está sendo muito comum. Ela está dizendo aqui das crianças e adolescentes que se retalham, né? Ele está ameaçando os seus direitos? Sim. Então, ele precisa das medidas de proteção que a gente vai falar aqui agora, né? Então, a família, a sociedade e o Estado, né? Então, é aplicado o 101, que são as medidas de proteção. E quais são essas medidas de proteção? Então, está lá. Encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade. Orientação, apoio e acompanhamento temporários. Matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento de ensino fundamental. Inclusão em programa comunitário oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente. Veja, pensa que essas medidas de proteção foi em 1990 definido, né? Então, hoje, se a gente falar assim, inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família e criança e adolescente, a gente está pensando em qual política? Da assistência social, né? Os SUAS. Então, requisição ao tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial, né? Que encaixa nisso que você está dizendo. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento de alcoólatras e toxicômanos. Acolhimento institucional, inclusão em programa de acolhimento familiar e colocação em família substituta. Então, nós temos 9 medidas de proteção. Quem ganhou o ECA e não trocou o ECA, vai encontrar, é um ECA antigo antes de 2009, e não vai ter 9 medidas de proteção, vai ter 8 medidas de proteção. Porque aquela lei de 2009 incluiu o 8º que está ali, ó, inclusão em programa de família, de acolhimento familiar. Né? Veja, então vamos só nos demorar aqui um pouquinho. Está até ali acolhimento institucional negritado e tem um porquê, tem uma intencionalidade nisso. Nós contamos, e fiz questão de contar e trazer a história dos 2 Robertos para dizer que naquele período da história era muito comum se tirar a criança de família pobre e trazer para dentro da FEBEM
e ficar com eles até os 18 anos. Né? Como diz o Roberto do livro lá, esse contador de história, tinha uma propaganda enganosa, quem assistiu o filme e quem vai assistir vai ver, que era assim, traga seu filho para a FEBEM, porque ele vai se transformar em um doutor. Não é isso? Então, era recorrente essa história de ficar com a criança e não ter essa incomodação de que ele está há anos institucionalizado. Então, essa mesma lei é que vai dizer que agora tem que ficar no máximo 2 anos, que inclui essa questão do programa de acolhimento familiar, porque se a gente pegar lá atrás, e eu vou fazer isso para a gente ir guardando mesmo, olha cá, está entre os direitos todos a convivência familiar e comunitária. Não está aí por acaso. Porque quando sai a Constituição de 88 ainda pega um período onde tinha aquelas instituições que tinha 100, 200, 300, 450 crianças, como eu conheci um de Carapicuíba com 450 crianças, que entrava ali e ia sair aos 18 anos. Ninguém tinha essa grande preocupação da convivência familiar, de retorno para a família, do trabalho com famílias. Né? Não tinha essa história. Então, era realmente tirar crianças de família pobre e criar, e muitas vezes o Estado ou as ONGs se arrogar poder criar melhor do que a própria família, e não conseguiu, porque está lá a dissertação do Roberto mostrando o quanto que essa criança cria um vínculo com a instituição. Né? Roberto vai dizer que essa vontade de voltar para casa, né, foi criado na FEBEM, volta para a FEBEM dos infratores. Foi criado na FEBEM dos infratores, vai para o presídio. É aquela instituição total que tem hora para tudo. Né? Então, isso a gente ainda tem um ranço muito forte no Brasil. Eu fui brincando com vocês, será que isso está lá atrás? Não, a gente ainda vive isso muito forte. Assim como o SAM, a FEBEM encontrou a estrutura do SAM, a Fundação Casa encontrou a estrutura da FEBEM. E quando foi instituído o ECA, como foi difícil a gente colocar para a FEBEM da época de que ele ia ficar só com os adolescentes autores de prática infracional. Então, nós temos ainda um ranço muito forte dessa questão da institucionalização, que ao invés de cuidar da família, né, a gente prefere tirar a criança pobre da família e cuidar só da criança. Né? Bem, por isso que a gente tem aí bem forte marcada essa questão do acolhimento familiar, que ela é a 7ª medida, e que ainda a gente tem muito forte que quando vê uma situação de risco de criança e adolescente, a primeira coisa que vem na cabeça é assim, eu vou tirar essa criança dessa família. E o que fala a medida de proteção? Olha, ela é a 7ª medida, ela não é a primeira. Né? E aí está lá, encaminhamento à família, né, orientação, matrícula na escola, tratamento, inclusão em programa comunitário, tratamento, né, da família, da criança, enfim. E mesmo quando está o acolhimento institucional, não é a última medida. Né? Hoje já tem toda uma questão de falar que prioritariamente é melhor ir para o programa de acolhimento familiar em detrimento do acolhimento institucional, porque está na convivência familiar. Né? Depois, quem não souber o que é isso, a gente fala ali nos debates, o que é esse programa de acolhimento familiar. E, por fim, a colocação em família substituta, que aí vem a questão da guarda, tutela e adoção. Tá bom? E a adoção vista como uma forma assim, não teve realmente condições de ficar com a família de origem, e essa família ampliada, essa família extensa, como a gente está dizendo, aí sim vai pensar na possibilidade da retirada dessa criança, né, por uma questão da adoção. Tá bom? Bem, as medidas de proteção do artigo 101 está aí, mas ele tem, vários parágrafos, e foi incluído vários parágrafos, a gente vai passar rapidamente nesses parágrafos, e foi incluído vários parágrafos com esta lei de 2009, a 12.010. Então, a lei, essa já existia, era um parágrafo único, o 101 tinha um parágrafo único que dizia que o acolhimento de crianças e adolescentes é uma medida provisória e excepcional. Então, pela história que a gente tem de institucionalização de criança e adolescente, isto é
Muito importante. Então, não vê a institucionalização como alguma coisa permanente, mas provisória, excepcional, né? E sempre implicando numa transição para a reintegração familiar, ou, não sendo possível, por uma colocação em família substituta. E que a acolhimento institucional não pode entender que é uma privação da liberdade. Pela minha trajetória profissional, já fui instituição onde que é todas as chaves possíveis. Aí vem aquela pessoa responsável com aquele molho de chave para atender, aí abre uma porta, abre a outra, até o banheiro tem chave. O menino quer ir no banheiro, espera aí que eu vou lá abrir o banheiro para ele. Então, vai a mulher da chave abrir o banheiro para o menino, né? E então, assim, não, isso era lá atrás, hoje não existe mais. Desculpa a brincadeira, eu sei que a gente tem... quem já foi minha aluna, e eu estou vendo vários rostinhos conhecidos, eu sempre falo a frase do Tião Rocha. Quem quer conhecer Tião Rocha, põe lá, Tião Rocha, que vocês vão pôr lá na Roda Viva, vocês vão conhecer, que é do CPCD lá de Minas Gerais, que tem um trabalho muito legal em Curvelo. Tião é um antropólogo, que ele costumava dizer o seguinte: Beth, vamos fazer um projetinho de curto prazo de 50 anos? Eu falei, Tião, mas 50 anos para curto prazo? É isso, porque eles entendem que para a mudança de uma cultura, a gente precisa de 2, 3 gerações. Pensa que a Constituição de 88, né? Tem isso, e o ECA, 1990. Mas já temos. Eu me lembro de uma capacitação que eu fui dar no interior de São Paulo aqui, e eu tinha um menino que era... como que é? Um menino aprendiz mudando lá o computador para mim ali, né? E eu falei assim, o ECA só tem 17 anos naquela época. Só tem 17 anos, vocês têm que entender isso. Aí, no intervalo, ele falou assim para mim, você sabia que eu tenho a mesma idade do ECA? Eu já fiz tanta coisa. Eu quero dizer para vocês que, no intervalo, eu refleti mais. Eu quero dizer que o ECA tem 17 anos. Já tem 17 anos. Para dizer o seguinte, que a gente tem que fazer essa dialética mesmo, entender que é uma lei nova, mas que já tem uma trajetória. Não podemos deixar de considerar que a gente tem um caminho, tem muito pela frente. E se a gente também não considerar o que já foi conquistado, é aquele movimento que eu estou dizendo para vocês, da roda que está voltando para trás, a gente ainda vai perder para os vão dos dedos as coisas que a gente conquistou a dura penas em relação à criança e adolescente. Não é por acaso que volta e meia a gente vê um movimento forte de diminuição da idade penal. Em 97 foi a dissertação minha de mestrado e eu falei isso, né? E mostrei a história de quantas vezes esse tema é recorrente. E depois de 97, quantas vezes esse tema é recorrente, né? Então, o quanto é complicado isso. Ao invés de a gente avançar no direito da criança e adolescente, a gente quer retroceder. Mas, seguindo em frente. Outra coisa que está no 101, no parágrafo 2, é que afastamento da criança e adolescente do convívio familiar é de competência exclusiva da autoridade judiciária. Né? Então, no sentido, o conselheiro tutelar pode pegar a criança e levar para o abrigo? Pode. Pode, ele tem essa atribuição, né? Até porque ele tem aquele plantão, está vendo a criança em situação de risco, mas imediatamente ele já tem que comunicar, né, as varas de infância e juventude, porque tem que ter essa autorização judiciária. É preciso também que tenha a guia de acolhimento expedida pela autoridade judiciária, né? Então, que vai ser esse encaminhamento, e que isso não existia. Vocês que têm aí a minha faixa etária e que vêm trabalhando nessa área, sabem que muitos abrigos tinham crianças que nunca nem tinham passado pela vara da infância e juventude. A mãe ia lá, deixava a criança. Que muitos abrigos nasceram de pessoas que cuidavam de crianças, que deixavam ali para a pessoa cuidar e depois começava a se estruturar a partir dali em um abrigo, né? Então, não é por acaso que foi alterado aí o parágrafo, incluído, né, esse parágrafo 3º. O parágrafo 4º, que também foi incluído, fala que a entidade responsável pelo programa de acolhimento institucional ou familiar vai ter que elaborar o PIA, que é o Plano Individual de Atendimento. Então, que cabe aos profissionais, junto com a família e com a criança e adolescente,
né, a construção desse plano individual de atendimento. Não é o profissional que vai sentar na cadeirinha dele sentadinho, quietinho, sozinho, e vai elaborar isso, né, para poder mandar para o juiz, né? Não, isso tem que ser, um instrumento de trabalho. Elaborar, e que esse plano individual vai ser elaborado sobre a responsabilidade da equipe técnica, né? Então, que aqui ficou muito claro, não que não estivesse antes no ECA, mas aqui foi explicitado, que não tem como ter uma instituição de acolhida ou de um acolhimento familiar, né, de programa de acolhimento familiar, que não tem os profissionais, né, lá acompanhando isso. Não dá para ter uma instituição que não tenha os profissionais, né, capacitados para acompanhar isso. E que o plano individual é resultado de uma avaliação interdisciplinar, então, portanto, não é ter o assistente social. Também é importante, necessário ter o psicólogo, o pedagogo, ter uma equipe interdisciplinar. E que esse PIA vai sendo construído e vendo quais são os compromissos assumidos pelos pais ou responsáveis. Então, vai lá construindo nesse PIA, a família veio, não veio, como que está sendo esse vínculo, né? Que vai estar posto também lá no PIA as atividades que vão ser desenvolvidas com a criança, com o adolescente, com a família. E isso tudo implica no seguinte, o tempo que a criança vai permanecer. O PIA é necessário para que possa valer os 2 anos. E se a família não tem condições de ficar, ou a família extensa, então qual a possibilidade de uma família substituta? Então, dos profissionais assumirem isso com a unha mesmo, de fazer um PIA legal, interessante, articulado com a rede, para que essa história possa, né, dar conta do que realmente tem que dar. Que o acolhimento institucional, familiar, institucional, ocorrerá no local mais próximo à residência dos pais ou responsáveis. Eita, nós, esse é um drama, né? A gente sabe que tem criança que vai ser institucionalizada num local, a família mora distante, não consegue visitar sempre. Pensa no interior do Brasil todo, não é toda cidade que tem a instituição de acolhida, então tem que ir na outra cidade, mas esse é uma prerrogativa, essa é uma orientação dada, que a família de origem será incluída em programas oficiais de orientação e apoio e promoção social. Então, que as famílias de crianças que estão institucionalizadas, que elas tem que ter prioridade nas políticas públicas daquele município, né? Se não tem, porque não tem. Então, como que a gente mobiliza isso? Como que a gente fala com a rede? E sempre verificada a possibilidade de reintegração familiar, né? Então, na reintegração familiar, o responsável pelo programa de acolhimento familiar ou institucional fará imediata comunicação à autoridade judiciária, que dará vista ao Ministério Público, né, pelo prazo necessário, aí vai ser ampliado ou não, mas tudo com a fundamentação lá dos profissionais. E que, sendo constatada a impossibilidade de reintegração da família, da criança ou adolescente na família de origem, então, aí sim ela vai ser encaminhada, né, para ser destituída do poder familiar, e aí sim tendo a possibilidade de ir para adoção, enfim. E que o Ministério Público tem aí o prazo para encaminhar a questão da destituição familiar, e que a autoridade judiciária vai manter no seu fórum um cadastro, né, com as informações das crianças que estão no acolhimento familiar institucional. Veja, quando eu olho isso daqui, em 2009, eu fui de vara da infância e juventude, muito antes disso, eu cheguei antes do ECA, né, e já estava em vigência o ECA, e eu me lembro de um juiz que foi substituir o juiz que estava ali, e ele encontrou um processo. Ai, como é duro, né? Que é o seguinte, eu me lembrei agora, eu vou falar uma coisa para voltar aqui. Eu fui num evento e eu vi uma juíza do Sul, que ela fez um paralelo, uma coisa muito dura, muito forte, ela dizendo o seguinte, ela comparou a criança institucionalizada com a prisão. E ela conseguiu mostrar que a criança institucionalizada era mais penalizada do que o preso. Ela mostrava o seguinte, o preso com bom comportamento, ele diminui tanto tempo da sua pena. O menino com bom comportamento, ele vai ficar institucionalizado.
porque ela mostrava assim, muitas das organizações, a instituição de acolhida, ganha ainda por per capita, por criança atendida. O menino que é bagunceiro, o menino que apronta no abrigo, sempre tem alguma coisa mexendo no processo, alguém está vendo, alguém não. O menino bem comportado, é uma per capita garantido. Menino bom, sabe, voltando lá para a professora Carmelita, pobre bom, né? Que ele é comportadinho, quietinho. E aí o juiz encontra, naquele movimento que eles fazem, que eu esqueci um termo que faz uma vez por ano, e ele encontrou um processo de um menino que tinha sido obrigada, aos 4 anos de idade. E fazia 10 anos que ninguém tinha mexido naquele processo. Por quê? Aí ele instituiu, o juiz, que hoje é um desembargador, ele instituiu que todo o processo que tinha criança institucionalizada, ele pôs uma tarja preta. Que independente se alguém movimentasse, viesse falar alguma coisa, aquele processo tinha que rodar. Então ele pôs assim, 10 anos institucionalizado. 10 anos. Aí ele mexeu com a equipe, aí fomos chamar o menino. Cadê a família? Ninguém. E era isso. Pergunta para os funcionários, um menino bom. Nossa, ele é super tranquilo. Né? Então, aí me veio essa fala da juíza lá do Sul. Né? Ser bom, ser tranquilo, não é interessante nas instituições. Né? Porque garante que ele vai permanecer ali, porque ele não dá muito trabalho. Né? O bonzinho é complicado nesse sentido. Né? Então, por isso, e quando a gente vê isso daqui, ó, essas histórias aqui, não é porque alguém resolveu fazer um monte de parágrafos dentro do artigo 101. É porque a prática profissional de quem está neste meio foi vendo que era necessário. Né? Que tem que ter o PIA, que tem que movimentar, e que a autoridade tem que ter esse cadastro das crianças institucionalizadas, porque senão ele fica lá esquecido. Né? E que esse cadastro tem que estar à disposição aí do Conselho Tutelar, do Ministério Público, do Conselho da Criança e Adolescente, que é para saber quantas crianças institucionalizadas tem naquele município. Né? É isso aqui. Então, este é o 101, e vocês veem, por causa deste inciso aqui, o 209 foi, a lei de 2009 veio, e de um parágrafo único que falava que abrigo era uma medida provisória excepcional, se criou todos esses outros parágrafos, que é para dar conta disso, dessa cultura da institucionalização de crianças e adolescentes no Brasil. Né? Eu disse que o ECA está fincado em 2 grandes medidas. As medidas de proteção, que então é para toda criança e adolescente, e as medidas socioeducativas. Mas falar de medida socioeducativa, assim, na lata, não posso. As medidas socioeducativas é voltado para adolescente. Então, a partir de 12 anos até 18. E nós vamos ver que tem um momento que vai até os 21 anos. Né? Vamos entender como. Mas, ó, falar de adolescente, e ainda vou brincar, eu sempre estou para arrumar isso daí, mas eu não arrumei ainda. Vê o celular. Vê esse computador. Gente, essa figurinha aí está muito desatualizada. Aí eu resolvi não mudar, porque é motivo de dar risada. Né? Para dizer que o adolescente, independente da classe social, ele tem isso daqui, esse apelo, é muito esse chamado. Né? Ele quer ter seu celular, ele quer estar na rede social, ter acesso à internet. Né? Olha a balada, olha o que eu consegui da balada, esse bolo daí, ó. Você acha uma coisa dessa, uma balada dessa? Eu estou muito por fora da minha balada. Né? Então, mas é um motivo de rir. Né? O que eu quero dizer... que ele está na escola, ele tem sempre um chamado para o primeiro emprego, esse é uma coisa que é um estresse para ele. E, como diz a Silvia Lozaco, uma psicóloga que fez o doutorado dela na PUC e que estudou o adolescente autor de prática infracional, ela vai dizer o seguinte, que na infância a gente tem assim... A criança é muito vinculada à família, aos responsáveis que mais se destacam, ele se projeta. Né? Aí, quando chega na adolescência, ele faz um looping, no sentido que ele dá a volta ao mundo.
no sentido de que, independente da classe social, independente disso, ele precisa dessa volta ao mundo, no sentido de que ele vai desgarrando da família, e o pai, a mãe, ou o responsável que seja, vai dizer a mesma coisa, mas ele não vai ouvir. Mas o educador, ou alguém que ele acha legal, vai dizer, ele vai escutar. Vai dizer até a mesma coisa do que o responsável, mas ele vai ouvir o que é que está neste mundo. O que a gente precisa é criar um mundo legal para esse adolescente fazer essa volta. Mas a gente não tem dado conta disso. Mas as pessoas que já captaram a capacidade e o protagonismo do adolescente, já estão captando. Então, eles são muito instigados a fazer coisas novas, estimulantes, instigantes, e que vocês já sabem do que eu estou falando, não é mesmo? Nessa faixa de idade, é muito importante o meu grupo, meus amigos. Os meus amigos são tudo. Eu até faço coisas que eu não acho até legal, mas para os meus amigos me achar que eu sou isso, sou aquilo. Né? Uso determinadas roupas e tal, porque eu vou ser aceita pelo grupo. Então, o grupo externo passa a ter um valor e uma importância muito forte. O que a gente precisa é realmente mudar este mundo. Porque se a gente tem projetos legais, ações legais, onde que possa dar essa vazão e para esses adolescentes em termos de arte, de educação, de estímulos legais, de criatividade e tudo mais, eles vão aderir. Né? É que a gente não tem conseguido dar conta disso. Né? Portanto, o adolescente, ele vai com essa questão da identidade do grupo e com toda essa cobrança da sociedade para essa faixa de idade, que ele vai acabar, né, saindo, né, e conflitando com a lei e entrando nos atos de infração. Né? E eu diria para vocês, nem vou perguntar, mas vocês cometeram ato infracional na sua adolescência? Tenho absoluta certeza. Só não foram pegos. Né? Eu chego quando eu fui visitar a família do meu marido, quando namorado ainda, chego lá no quarto dele e tem uma placa pare. Eu falei, pô, isso daqui, ó, isso aqui. Ah, isso daí eu peguei, né? Então, quer dizer, se ele fosse pego, o que é pegar uma placa pare? Tirou de um carro que não fez o parou e que bateu em algum lugar. Mas é um ato infracional. Né? Quem não furtou no supermercado, quem não furtou na feira, olha, para e pensa, quem não furtou, fruta do quintal do vizinho. Gente, isso é ato infracional do interior, muitas vezes. Quem não furtou a galinha do vizinho e fez um belo caldo, né? Então, existe mais ato infracional do que vocês imaginem, né? Agora, some a isso, ele ser pobre, morar na periferia e, vamos dizer, e ser menino negro, que é essa estatística que mostra. Então, ele já é um suspeito por natureza, olha que coisa horrível. Então, isso é muito sério, muito sério. Mas eu vou trazer aqui o meu parente, Guimarães Rosa, eu sou Elizabeth Rosa, Guimarães Rosa, ai, que dera, né? Se eu tivesse uma veinha assim, ó. Mas ele diz o seguinte, quem aqui é do Nordeste? Eita, né? Coisa boa no São Paulo. Quem aqui a família veio do Nordeste, Norte e Nordeste? Eita, coisa boa, né? E aí a gente vai mudar um pouquinho de tema. Nós vamos falar agora de mandioca, macaxeira, aipim, né? E veja só o que Guimarães vai dizer lá de Grande Sertão Vereda. Ele vai dizer o seguinte, acompanhe aqui comigo. Pois num chão e com igual formato de ramo de folha não dá a mandioca mansa que se come comum e a mandioca brava que mata? Agora o senhor viu estranhez. A mandioca doce pode, de repente, virar a zangada, motivo não sei. Às vezes se diz, é por replantada no terreno sempre, com mudas seguidas de mandaíba, vai se amargando de tanto em tanto, de si mesmo toma peçonhas. E ora veja, a mandioca brava também é que às vezes pode ficar mansa, a esmo, de comer sem nenhum mal, de se comer sem nenhum mal. E que isso é?
Pronto, a professora pirou. Está falando de adolescente e veio e trouxe a história da mandioca. Primeira coisa aqui. É isso mesmo. Não tem, a gente, aqui no São Paulo, a gente fala mandioca, a mandioca que a gente come, não é isso? Mas da região onde muitos de vocês vieram, a mandioca é a que faz a farinha. A macaxeira e a aipim é a mandioca que a gente come. Mas ele está lá, passando pelo Brasil, e vai dar conta disso. Que realmente a mandioca brava pode virar a mandioca que dá para comer. E a mandioca que dá para comer, de repente, vira a mandioca brava que não dá para comer, que só dá para fazer farinha. E ele fica intrigado, o que isso é? Eu diria que a gente usa tantos autores e filósofos para falar dialética, é só ler Guimarães Rosa. As coisas não são, minha gente. As coisas estão. Dizer que as coisas... o menino é assim. Não é, ele está assim. E eu diria mais, quando a gente vê que ele não está legal e a gente fala assim, não, ele não é assim, ele só está assim. O contrário também é verdadeiro. Não, meu menino nunca vai infracionar. Meu filho, não, né? Boas escolas, um exemplo de família, não, menino bom, tranquilo. Ele está assim, ele não é assim. Então, cuide-se. Diga lá. Foi no Grande Sertão Vereda. Ela fez uma pergunta. Quando que ele escreveu o Grande Sertão Vereda, hein? Quem me ajuda? De quando que é? Agora você me pegou. Grande Sertão Vereda, de que ano que é? Me ajudem. Lá. Agora é uma boa internet, quem tiver acesso aí. Olha aí, quando foi feito o livro? Quando ele lançou? Não sei, nós vamos saber, vamos te responder. Alguém que tiver acesso à internet, vê aí. Quando que é o livro? Quando foi lançado? 56, olha que legal, tá vendo? É. É isso mesmo. Então, que denota que as coisas, assim, olha, não é uma classe social só que faz, que as coisas não são, porque a gente tem muito essa questão de dizer assim, é isso mesmo, é desta forma. Não é, está desta forma. Existe um movimento. Então, portanto, se eu tenho um menino que está cometendo ato infracional, ele está cometendo. Por isso que a gente não fala menor infrator, menor nunca, porque nós já superamos essa questão do menorismo. Então, adolescente infrator é um estigma. Vamos imaginar, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Por que a gente não fala adolescente infrator? A gente fala adolescente autor de prática infracional. Ele cometeu um ato infracional, vai cumprir a medida socioeducativa e ele é um adolescente. Então, por isso que a gente não fala adolescente infrator, porque cria um estigma. Vamos imaginar que eu estou aqui hoje, vamos bater aqui, caí, semana que vem eu venho com um bracinho quebrado. Bati aqui já, para não acontecer, tá bom? Aí vocês vão lembrar assim, você lembra aquela aula da professora do braço quebrado? Então, ela disse isso e aquilo, mas qual que era? Aquela do braço quebrado? Eu já tirei o gesso, já estou tudo bem, e vocês estão lembrando de mim com o braço quebrado, né? Então, é isso que é criar um estigma. Então, não é adolescente infrator, menor infrator, é um adolescente que cometeu um ato infracional e que não se aplica a pena, porque pena é para o adulto. O princípio da pena é devolver o mal que aquela pessoa cometeu. Né? Então, a medida socioeducativa, o próprio nome diz, medida socioeducativa. Então, eu quis trazer Guimarães e quis trazer essa questão do adolescente para a gente entender o seguinte. O adolescente, ele está dentro do ECA e está lá que ele está em fase peculiar de desenvolvimento. Então, portanto, ele precisa de receber, ele tem que ser responsabilizado. Não vem com essa, né, de que, coitado, ele é uma vítima da sociedade, porque eles também falam, viu? Senhora,
É o seguinte, senhora, nós estamos aí, né, senhora? Sabe, a gente está atravessando a rua, a madame vem lá com o celular, senhora, e ela atravessa a rua, senhora. Né, senhora, a gente... Né? Então, no sentido assim, não é assim que somos vítimas da sociedade, não. Nós somos atores da sociedade, né? Nós somos produtos da sociedade, mas nós também somos produtores. Então, não, a gente desqualifica o adolescente autor de prática infracional quando a gente ou bota a mão na cabeça no sentido, coitadinho, que situação difícil, e outro lado do pêndulo é a mesma coisa, quando a gente fala, mais um bandidinho, tem que aumentar a idade penal, diminuir, desculpa, né? Diminuir a idade penal, tem que ter mais penalização, etc. e tal. Das duas formas, a gente está desqualificando o adolescente. Olha aqui, vou fazer meu movimento de pêndulo. Aqui o coitadinho, do outro lado o bandidinho. Nem coitadinho, nem bandidinho. Ele é um adolescente que precisa ser responsabilizado pelo ato infracional que cometeu, mas a partir de uma medida socioeducativa bem aplicada, por equipes preparadas para isso, né? E que possa ser aquele movimento da cumprimento da medida socioeducativa, uma oportunidade de inclusão de programas, de acessar direitos que ele não teve, né? Me lembro no CBAS, que foi o Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, que foi aqui em Águas de Lindóia, que tinha os painéis dos profissionais, e tinha uma assistente social que veio lá de Goiás, e a gente tinha um momento que a gente debatia ali com os painelistas. Né? Eu disse assim, me diz um pouquinho aqui, essa pesquisa é muito interessante. Ela desenhou um pouco o perfil do adolescente autor de prática infracional, mas ela queria saber um pouco o perfil antes de ele cometer o ato infracional. Eu achei muito legal. Falei assim, quem que requisitou essa pesquisa para você? Ela disse, quem? Não, eu mesma. Eu chegava lá os processos, já vinha com o menino cometendo o ato infracional, e eu queria saber o que aconteceu com ele antes. Né? E aí, você fez essa pesquisa com quem? Não, sou eu sozinha, só tem eu, assistente social, na vara da infância da cidade tal lá. Tem uma psicóloga que fica regionalizada, mas sou eu mesma. Né? Então, quer dizer, eu sempre conto essa história porque ninguém pediu. Porque tem essa coisa do TJ que às vezes vai fazer porque é o juiz que pediu. Né? E às vezes vai fazer porque não vai fazer porque não tem uma equipe. E tinha mais um detalhe, né? Porque a menina, ela estava aqui com uma criança de 5 anos, e que na hora que ela estava expondo, a menina falou assim, mamãe, eu quero fazer xixi. Aí que ela chama o pai que estava mais ali, com um carrinho de bebê. Então, quer dizer, que ela veio para um congresso lá de Goiás, para Águas de Lindóia, com 2 filhos, aí o marido deixou o bebezinho aqui no carrinho e levou a menina para o banheiro, e ela continuou expondo aqui. Então, assim, ninguém pediu para ela fazer, ela fez a pesquisa sozinha, por quê? Ela não queria atender um adolescente autor de prática infracional só a partir do que ele cometeu. Ela queria saber, assim, o que tinha acontecido com ele antes. Né? Estudou, como é o bairro, por que não estudou, como é a família, né? Então, é isso que a gente precisa fazer, este movimento, tirar aqui do ato infracional, mas verificar o que é que causou e as possibilidades que existem depois disso. Né? Mas vamos conhecer, então, quais são as medidas socioeducativas. Então, a gente brinca que é 222, como é que é? Quer fazer um intervalo? Então, quando alguém pede, vamos fazer, né? Quer fazer uns pepizinhos. Então, nós vamos, antes de explicar as medidas socioeducativas, vamos dar 10 minutinhos? Porque senão nós não vamos conseguir terminar e ainda dar um tempo de perguntas, tá bom? 10 minutinhos foi pedido aqui. Vamos lá.